Olá, estamos juntos mais uma vez, quinta-feira especial. Afinal, a gente vai falar de teatro. Tem coisa melhor do que falar de teatro? Não, né? Bom, hoje a gente vai falar, em especial, a gente está no finalzinho do mês de agosto, mas a gente tem que celebrar ainda. O mês de agosto é o mês dos pais, né? Então, nada melhor do que a gente receber aqui nos nossos estúdios pai e filho e pai que estão trabalhando juntos. Com muito prazer eu recebo aqui Fulvio Stefanini e Léo Stefanini. Estão nos visitando hoje para falar de um espetáculo que se chama O Pai. Sejam bem-vindos, obrigada pela visita. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Obrigado. Bom, a gente ficou muito feliz quando recebeu a confirmação de que vocês viriam, até porque o Léo é um jovem talento, né, na direção de espetáculos, e o Fulvio completando 60 anos de carreira. Que orgulho, né, Fulvio? Não é pouco não, né? É muito. Mas você sabe que eu olho para trás e eu tenho a sensação de que o tempo não passou não, ou então passou muito... Como foi muito prazeroso, a carreira foi muito prazerosa, como eu trabalhei o tempo inteiro, esses anos todos, né? Nunca parei. Então eu tenho uma sensação de que não passou tanto tempo assim, 60 anos... Até, eu acho até que é pouco, poderia ser um pouquinho mais, mas é um prazer muito grande você ter a sensação de que a sua carreira foi uma carreira com, claro, com sucessos, fracassos, como é normal na nossa profissão, mas que ela continuou, quer dizer, eu fui firme, fui determinado e continuei, não desisti. Então isso me dá muito prazer. E agora com o Léo na direção do espetáculo que eu estou fazendo, eu tenho outro filho também, que é o Fulvio Filho também, que é ator. Então a família está muito, muito ligada ao teatro, né? Isso me dá um prazer muito grande, um orgulho muito grande. Que bom, a gente fica feliz. E o Léo, como a gente falou, está dirigindo esse espetáculo. Queria que vocês contassem um pouquinho desse enredo, começando pelo Léo, que está cuidando da direção da peça. Fala um pouquinho para a gente do Pai. Pois é, O Pai é um texto francês recente, ele foi escrito em 2012 por um autor super jovem, o autor chama Florian Zeller, ele tem hoje 36 anos, então ele escreveu a peça com 32 anos, e a peça se tornou, Cris, um furacão no mundo. Onde ela estreou foi um enorme sucesso, então ela estreou em Paris, ganhou os prêmios Molière de melhor ator, melhor atriz, melhor peça, foi a peça mais premiada de Paris, o maior sucesso em Paris. Rapidamente estreou em Londres, foi um grande sucesso em Londres, estreou em Madrid, estreou em Tel Aviv, estreou na Broadway com enorme sucesso também, ganhou um monte de prêmios na Broadway, estreou em Buenos Aires e agora a gente está trazendo para cá. Então é um sucesso mundial mesmo, o autor foi alçado à condição de estrela, assim, virou um superstar por causa desse texto, né? Esse texto, uma das atrizes da peça, a Carol Gonzalez, descobriu o texto, foi quem descobriu o texto. Ela morava em Paris na época, comprou os direitos autorais, veio para o Brasil, se informou com alguns produtores, etc., se aconselhou com alguns produtores, e muitos falaram assim, Fulvio Stefanini é o cara para fazer, Fulvio Stefanini é o ator para fazer essa peça. E aí ela convidou o meu pai, e aí ela acabou tendo a ideia assim, acho que eu vou convidar o filho... Então eu até brinco, assim, eu vim meio no pacote, sabe? Para dirigir. Eu cheguei no pacote aqui nesse projeto. E aí, assim, depois disso, claro, eu a convenci a não produzir a peça, não assumir a produção, porque ela faz um papel dificílimo, ela faz a personagem da filha, que é um personagem super complexo, super difícil. Então eu falei, olha, acho que você não deve assumir a produção, é muita coisa para você, até para a gente poder fazer um trabalho com mais tranquilidade, com mais segurança. E aí eu aconselhei ela a procurar uma produção, enfim, mais experiente, né, com mais estofo. Eu falei, olha, acho que a Morente Forte, eu conheço as meninas super bem, já trabalhei com elas, e eu acho que se elas gostarem do projeto, eu acho que todo mundo vai ganhar com isso. Uhum. E aí foi muito curioso, porque ela foi procurar as meninas da Morente Forte, que para quem não sabe, é uma empresa de produção de teatro, talvez a mais renomada aqui em São Paulo hoje em dia. E quando ela foi procurar a Morente Forte já estava sabendo desse texto, já tinha tentado comprar os direitos autorais do texto e já tinham falado para ela, olha, já compraram para o Brasil, então vocês não podem comprar porque já compraram. E a Morente fala assim, pô, chegamos atrasados, que pena. E aí, de repente, essa quando menina... tem que dar certo, é impressionante, né? É impressionante. Aí chegou e falou, não acredito, a gente estava tentando comprar esse texto. E aí a produção, enfim, da Morente Forte entrou na história. Ensaiamos 9 semanas com
muito cansativas, né, pai? Com muito Só queria fazer uma parte, voltando um pouco aqui no tempo, aqui, na hora que ele falou do pacote. Não foi exatamente como ele falou, não. Eu fui convidado para fazer a peça, né? E a Carol Gonzalez convidou o Léo, não porque eu tinha sido convidado e ele poderia ver no pacote, mas é porque ela tinha visto uma direção do Léo. Ah, sim, tinha gostado da direção, claro. Foi isso que motivou o convite. Só uma parte para não parecer que foi o pacote. Não, foi um pacote, mas com algum mérito, vamos dizer assim, porque ela realmente tinha gostado muito de uma peça que eu tinha dirigido, e aí ela, enfim, fez esse link e resolveu me chamar. E a gente estreou agora no MASP, e a peça realmente é lindíssima, e eu sou suspeito para falar, mas eu acho que o nosso espetáculo está muito legal. Tem um ator que faz o pai, ele não tem muita experiência. Tem pouca experiência, mas parece que ele está fazendo muito bem ali a peça, sabe? E realmente as pessoas têm adorado, assim, tá bem legal. Mas você sabe, quando eu li a peça, quando a peça chegou e tal, eu li a peça de cara, eu adorei o texto, porque o texto é extremamente inteligente, sensível, muito teatral, instigante. Então, é um texto que realmente te seduz, né? E eu falei, eu quero fazer essa peça de qualquer forma. E foi assim que aconteceu. Obviamente, o processo de produção é um processo mais complicado e tal, mas nós não temos nada a ver com essa produção, porque nós não somos produtores desse espetáculo. Mas foi um trabalho muito estimulante, na medida em que nós fomos descobrindo muita coisa, né, Leonardo? Durante o processo de trabalho, nas leituras, nós mergulhamos no texto, assim, para valer. Fizemos um espetáculo muito fiel ao que o autor queria, quer dizer, ao que ele queria passar, porque nós vimos o espetáculo em Buenos Aires. O espetáculo em Buenos Aires, embora seja um espetáculo muito bom, eles privilegiaram muito mais o lado comédia da situação. A nossa tem também um lado comédia, mas tem um lado comovente que é muito forte, né? E eu acho que esse era o objetivo do autor, chegar nesse realmente comover as pessoas, né? Porque são personagens, embora comuns, eles têm lá os seus dramas, seus conflitos, etc. E são muito identificáveis pela plateia, né? É muito comum as pessoas dizerem assim, mas eu conheço uma coisa parecida, um tio, meu avô era assim, meu pai, não sei o quê. Então, são personagens muito identificáveis. Eu acho que essa identificação com a plateia é que faz com que as pessoas realmente gostem do espetáculo, tenham gostado muito, tenham aplaudido, e a gente está muito contente com o resultado. Porque quando tem a ver com a nossa vida ou com alguém que está vivenciando uma situação muito próxima, isso aproxima realmente da plateia, claro. Né? A plateia se envolve, já na primeira cena a plateia está envolvida. Isso mexe muito. Você sabe que outro dia foi uma menina, acho que de 14, 15 anos, foi ver a nossa peça, foi acho que com a mãe. E aí acabou a peça, ela mandou uma mensagem pro pai, falando assim, pai, eu só tô te escrevendo para dizer que eu te amo e que eu nunca vou te abandonar. Olha que coisa bonita, né? Quer dizer, olha como isso tocou nessa menina. Porque a gente sabe que o teatro ele tem a missão, claro, de divertir, você sai para esparecer, vamos dizer assim. Mas tem também a função de passar uma mensagem, de você refletir sobre aquele texto, sobre aquele assunto. Não, e poderia ser uma peça absolutamente piegas, e é justamente o que ela não é. Né? Ela tem tudo para ser piegas e não é. É uma peça, um texto absolutamente realista, e nós fomos muito fiéis, né? Sim. Fizemos um espetáculo realista, que chegasse à plateia de uma forma muito, muito forte. E eu acho que a plateia se sente muito tocada com a peça, porque a peça é muito verdadeira, muito realista. Eu acho que esse é o grande segredo do nosso espetáculo e do sucesso que a gente está fazendo. E não é a primeira vez que vocês estão juntos no palco, né? Não é a primeira vez. A primeira vez que a gente trabalhou juntos, na verdade, eu fui assistente de direção do Zé Renato, nosso saudoso Zé Renato Pécora, que é um dos maiores diretores do teatro aqui desse país. E meu pai fazia a peça, eu fui assistente de direção do Zé. Ali foi a primeira vez que a gente, de fato, trabalhou juntos, né? E foi muito curioso, assim, né? Como assistente de direção do Zé, que era um grande mestre, e vendo meu pai ali, enfim, como que ele ensaiava, como que era o processo de ensaio. Isso foi em 2005.
Aí depois disso eu fiz bastante coisa em teatro, ele obviamente nunca parou, fazendo sempre muita coisa. Aí a gente se reencontrou no ano passado, numa comédia chamada Não Sou o Bistrô. Essa peça eu tinha dirigido, e aí na última temporada da peça o meu pai entrou, porque a gente precisou de uma substituição, e meu pai achava a peça muito, muito agradável, muito gostosa. Eu falei assim, eu vou fazer essa última temporada. E ele fez. Esse pai, você não quer me quebrar o galho? Porque eu estou precisando sair e tal. Não, porque não tinha. Ele já tinha visto a peça várias vezes. Ele já é. sabia o texto quase de cor. O personagem não tinha idade definida, quer dizer, podia ser um jovem, como ele era, né, como ele é, e podia ser um mais velho. Então, tá tudo bem, então vamos fazer. Foi assim, né? Foi assim. Eu assisti com você o espetáculo. Ah, comigo? Lá no Vira da Lata. Ah, olha Vira que da legal. Lata, exatamente, é. Olha, é isso mesmo. Então, foi essa peça justamente que a atriz Carol Gonzalez foi ver e falou, então acho que eu já vou chamar o Léo para dirigir e tal, entendeu? O pai nessa peça. Mas no trabalho, Até que o Sexo Nos Separe, o Leonardo já tinha feito um trabalho muito interessante que dependia muito de pesquisa, de se chegar a uma solução estética e, enfim, tinha uns problemas que tinham que ser resolvidos e o Zé Renato entregou essa tarefa para o Léo e ele resolveu muito bem. Eu, a partir dali, eu achei que ele tinha realmente essa capacidade, essa possibilidade de vir a dirigir, como mostrou agora no pai, com muita competência, muito talento, muita sensibilidade. Como é que é trabalhar com seu pai? Então, como ele não tem muita experiência, a gente tem que ensinar, que ensinar tudo para ele, entendeu? Não, é uma delícia, é uma delícia, claro, né? Assim, o primeiro dia de ensaio, eu juntei todo mundo e falei, olha, ele está fazendo 60 anos de carreira. Eu acho que seria uma tremenda ignorância minha não escutá-lo, né? Achar que eu tenho que, de alguma forma, impor coisas, etc. Até porque, honestamente, eu não acredito que o teatro seja uma relação vertical entre direção e elenco. Eu não acredito nisso. Tem colegas meus que trabalham dessa forma, mas eu acredito numa relação mais horizontal mesmo, num processo de criação conjunta. Até porque eu sempre falo que quem faz o gol é o jogador, né? Não é o técnico. E no teatro me parece que quem faz o gol é o ator que está ali em cena, né? Então eu realmente acredito nisso. Acho que o diretor tem um papel, claro, muito importante, mas eu acredito muito nesse processo de colaboração de todos, enfim, de criação coletiva mesmo, criação de todos do trabalho. A gente brigou só uma vez, né, pai? Só uma vez. Mas, só uma vez. 2 meses de ensaio, mas teve mais a vez também. Nossa, ele saiu para um lado, Cris, e eu saí para o outro, do teatro sem se falar. Sem se falar. Isso faltava uma semana para a estreia. Foi o único dia que a gente brigou. Não, mas foi uma bobagem. Mas... Não, hoje em dia a gente vê por quê, né? A gente brigou por causa do volume de uma música. Que ele achava que estava baixo. Eu falei, pai, não está baixo, está bonito desse jeito. Não, porque tem que estar mais... E, bom, enfim, brigamos e saímos do teatro, ele para um lado e eu para o outro, sem a gente se falar. Minha mãe preocupadíssima, né? Tentando apaziguar, me ligou. Meu filho, você tem que falar com seu pai. Você tem que falar com ele. Não, mãe, vou falar com ele só amanhã no ensaio. Não, meu filho, fala hoje à noite com ele. Fala hoje à noite e tal, enfim. E aí a gente acabou se telefonando e ficou uma hora e meia no telefone, eu e ele. E falando de várias coisas. E rindo, e falando de várias coisas. Mas foi muito legal. Agora, esse processo de trabalho, pai, filho, etc., não existiu muito lá, não. A gente tinha uma responsabilidade profissional. Então eu não via o meu filho como meu filho, ele não me via como pai, era o ator e o diretor. Isso foi importante. Porque a gente tem que entregar um trabalho, né, preciso, bonito para o público, né? Claro. Então, claro. É isso que interessa, na verdade, né? Mas o que foi muito legal do processo, isso não é porque ele está aqui, mas de verdade o elenco inteiro fala isso. A dedicação dele, de cara, na primeira semana, foi uma coisa muito importante, sabe? Porque ele chegou com tudo decorado muito rápido. E ele tem 1 tonelada de texto. E ele chegou com tudo decorado rápido.
E isso foi maravilhoso, porque aí o elenco inteiro olhou um pouco Se assim. sentiu na obrigação. Nós vamos ter que decorar rápido isso aqui, porque o homem já decorou tudo e tal. E isso, pra mim, na direção, foi uma maravilha, porque eu não tive um desgaste, sabe? De uma coisa bruta. O trabalho bruto foi feito muito rápido. E a gente pôde começar a lapidar rápido. E eu acho que isso, de fato, isso não sou eu que falo, realmente todos ali falam. A dedicação dele de cara para decorar o texto rápido, para queimar essa etapa, já resolver essa etapa, que é uma etapa difícil. Você só consegue trabalhar realmente o espetáculo, né? Compor as cenas e o comportamento do personagem, etc. Se você tiver absoluto controle do texto, né? Domínio. Isso é fundamental. E aí eu resolvi fazer assim, como eu sempre faço. Mas é melhor assim, porque aí você se sente mais seguro depois para trabalhar e até para estrear, né? Se você decora em cima da hora, Deus me livre, aí é problemático. Mas isso também são os anos de experiência, né, Fúvio? Eu acho que sim. Ou você sempre foi assim? Não, eu sempre fui assim, mas eu acho que eu peguei uma geração, eu sou de uma geração que tinha essa responsabilidade de trazer o texto, de mergulhar mesmo para valer, né? Não havia muita televisão, quer dizer, embora houvesse a televisão, mas não tinha com a força que tem hoje. Então nós podíamos nos dedicar mais ao teatro, né? Hoje a televisão está aí, etc., e a novela, e não sei o quê, o sujeito não pode ensaiar porque tem que gravar, o outro deixa o espetáculo porque foi chamado para novela, não sei o quê. E mudou um pouco a cara dessa coisa do teatro, da responsabilidade, né? Não que não sejam responsáveis, mas é porque hoje as opções são muito grandes, muito diversas, né? Com certeza a gente pode dizer com muito orgulho você está ao lado do Léo nesse trabalho. Dúvida. Muito mesmo. E, claro, ele como diretor, né? Muito mesmo. Fúvio, para você, claro, você tem muitas novelas, muitos trabalhos no teatro, cinema, enfim, muito envolvimento como ator. E o Léo, será que está migrando para o lado da direção? Você gosta de atuar mais e o Léo talvez dirigir mais, ou não? Do meu ponto de vista, eu acho que o Léo, ele já fez muitos trabalhos como ator e ele é um ótimo ator, né? Mas eu acho que ele tem um pezinho na direção muito forte, que eu nunca tive, né? Eu acho que ele tem essa coisa, a visão do diretor para cada tipo de espetáculo que ele dirige. Ou seja, ele tem uma sensibilidade muito grande para dirigir, ele lidera muito bem a equipe toda, atores e técnica, tudo mais. Ele tem essa capacidade e a sensibilidade de saber o que quer e a determinação. Então eu acho que esse é um caminho importante para ele, da direção. Embora acho que ele não deva se distanciar da atuação, porque é uma coisa gostosa, né? Você representar também é gostoso, né? São trabalhos bem diferentes, né? Bem diferentes. São bem diferentes, Eu gosto dos dois, para falar a verdade, assim. Mas eu realmente tenho gostado demais dessa coisa de dirigir, para falar a verdade, né? Eu dirigi 3 peças seguidas agora, praticamente, né? O Não Sou Bistrô, o Esperando Godot, que está em cartaz ainda lá no Teatro FAAP, e agora o Pai, né? Eu gosto bastante, acho que é o meu lado virginiano, sabe? De ver cada detalhe, sabe? Aquela coisa bem de virginiano. O meu lado virginiano aparece muito na direção do teatro, muito. Eu tenho que falar para os ouvintes que o Léo fez aniversário agora, né, na última terça-feira, dia 23. Coincidência ou não, fazemos aniversário no mesmo dia, né, Léo? Que dia maravilhoso. Parabéns. Né? Pois é, dia 23 de agosto. Léo, mas você falou das 3 direções que você fez, agora você está se preparando também para atuar. Você vai voltar? Também, eu vou entrar num espetáculo que fez muito sucesso aqui em São Paulo, chamado Caros Ouvintes. Um espetáculo muito legal do Otávio Martins. É um espetáculo sobre a era de ouro do rádio. Chorei muito nesse espetáculo. É lindo, o espetáculo é lindíssimo, lindíssimo. E, nossa, eu lembro que quando eu assisti, imagina, eu não tinha ideia que um dia eu faria como ator. E eu achei espetacular quando eu assisti. E o Otávio me ligou, assim, aquelas coisas que acontecem, sabe? Eu estava numa tarde em casa, no computador, fazendo umas coisas, me ligou o Otávio Martins: Léo, você quer entrar no Caros Ouvintes? Ah, porque a gente vai fazer uma turnê agora. E um dos atores não vai poder fazer, e o Otávio sempre falou muito da minha voz, que ele acha a minha voz muito legal, uma voz de locutor, né? Exatamente.
E aí eu vou entrar agora, vou entrar para fazer essa turnê do Caros Ouvintes e com bastante possibilidade de voltar para São Paulo também. Então tô bem feliz aí com a volta aos palcos nesse espetáculo que fez tanto sucesso, né? Legal. E dá para conciliar a vida de diretor e de ator? Dá para conciliar, tem que botar a cabeça em ordem, na verdade. É mais fácil. Ser ator e diretor é mais fácil. O ator só pode atuar, né? Não pode atuar em 2 peças. Agora o diretor pode, né? O diretor pode dirigir um espetáculo e atuar em outro. Tem que ter a cabeça em ordem. Eu puxei meu pai nessa coisa, graças a Deus, de facilidade para decorar texto e tal. Eu realmente decoro com bastante facilidade, graças a Deus. Então isso também, né, facilita as coisas. Mas vamos lá, vamos ver. Tem que chegar lá de corpo e alma e ver ver como é que faz, né? Fúvio, é inevitável a gente falar que esse espetáculo marca a sua trajetória de 60 anos. O que representa para você? Você olha lá no passado, você fala, nossa, quanta coisa eu já fiz. Você até citou aí que passou muito rápido, né? Em 60 anos realmente passei por diversos momentos, né, do teatro, da televisão. Eu fiz televisão ao vivo. Eu sou do tempo da televisão ao vivo, né? Não tinha nem videotape. Quando apareceu o videotape foi uma novidade. Você grava e aparece. Era um mistério. Como é que é possível isso e tal? Então eu vivi essa época e fui, obviamente, acompanhando essa evolução, né, até hoje. E é bom olhar para trás e saber que eu passei por tudo isso, passei por muitos processos na teledramaturgia, quando começou. Era o teleteatro, depois começou a novela diária, com capítulos diários. Eu fui passando por todas as fases. Então é bom você saber que você tem isso aí no seu arquivinho pessoal, né, no seu baú, né? É gostoso saber, sim. Eu fico muito contente, fico muito feliz e muito até envaidecido, assim, sabe, por ter passado por todos esses momentos, né? Novelas foram quantas? Novela 43. Né? Só? 43 novelas, teatro, talvez, sei lá, umas 40 peças de teatro, fora todo o resto, né? Cinema, programas diversos, teleteatros, minisséries. Eu não parei nunca e sempre tive uma tendência ao trabalho, quer dizer, uma vontade de trabalhar mesmo, uma vontade de estar sempre trabalhando. Isso acho que foi importante até para a minha carreira, no sentido de sempre tentar melhorar, no sentido de sempre oferecer para o espectador e para o espectador de teatro, para aqueles que veem a gente, o melhor que eu possa fazer, né? E acho que se fosse diferente, você talvez não fosse feliz. Porque provavelmente não, Porque as pessoas, né, a profissão da gente... A melhor coisa do mundo é você poder trabalhar naquilo que você gosta, né? Você escolher certo e depois de 60 anos descobrir que diz assim, poxa, graças a Deus eu escolhi certo há 60 anos atrás. Imagina se agora dizer assim, acho que eu escolhi tudo errado. Ô Cris, mas ele fala isso, mas é engraçado nos processos de ensaio, tem hora que dá crise nele, assim, ele fala assim, por que eu não fui ser arquiteto? Mas isso é muito comum. Tem uma hora que você diz assim, o que é que eu estou fazendo aqui? É porque existem momentos em que você acha que as coisas não estão dando muito certo. No teatro é muito comum isso, né? Você procurando soluções, procurando o personagem, tentando entender melhor o personagem, de repente você não encontra. E isso vai te deixando um pouco angustiado. E aí nessa hora que você diz assim, o que é que eu estou fazendo aqui? Mas acho que a vida do ator tem essa magia, né? De cada dia você poder vestir uma cara diferente, poder viver uma situação diferente, né? Porque entre tantos papéis que você já fez, se eu te perguntar você não vai ter como escolher um personagem, né? É difícil, não é fácil, não. É como se eu pedir para escolher entre o Léo e o Fulvinho, né? Pois é, os dois, né? Os dois fazem teatro e... Agora tem uma coisa da magia do teatro que eu acho fantástica, que é o momento, né? É o momento, é como se fosse o gol, né? É um momento que não se repete. No teatro não se repete. Claro, no dia seguinte você faz a mesma peça, o mesmo espetáculo, mas aquele momento não se repete. É como um recital de piano, um concertista, né, que faz lá o seu concerto, etc. Se ele errar uma nota, eu fui no dia que ele errou a nota. Então, essa magia é fantástica no teatro.
Léo, você, cuidando da direção de 2 espetáculos, vai reestrear aí, né, caros ouvintes, tem como pensar em outros projetos? Tem como pensar em outros projetos. Não para, né? Não o ator para. e o diretor está sempre trabalhando. Tem como pensar em outros projetos, sim. Eu já estou agora com um projeto novo de direção, mas que está super embrionário ainda, assim, na verdade, né? O que a gente tem é uma dupla de atores maravilhosa que quer fazer um texto. A gente agora está correndo atrás dos direitos autorais desse texto, porque, né, tudo começa exatamente com a compra dos direitos autorais, etc. Mas a gente está bem assim, acreditando bastante que a gente vai conseguir realizar, porque os 2 atores são muito legais, assim, caras que são, para mim também vai ser uma honra dirigir, porque são caras que também têm muito mais experiência que eu enfim, já confiaram em mim pra gente fazer esse projeto junto. Então isso deve ser pro ano que vem, mas a gente já está correndo atrás agora dessa preparação toda. O Esperando Godot é direção minha e produção minha, então é um trabalho que não acaba, porque o trabalho de produção é um trabalho sempre interminável, né? A gente está em cartaz no Teatro FAAP todas as terças-feiras, está indo super legal e eu acredito que a gente vai continuar com esse projeto ainda bastante. A gente deve ano que vem ainda seguir com o Esperando Godot. É muito bacana essa ideia de ter espetáculo às terças, quartas, né? A gente está acostumado a ter espetáculo de teatro de terça a domingo. Aí foi minando. Foi minando, né? E é. agora tem essa alternativa de alguns espetáculos funcionarem. E a gente está indo super bem lá no Teatro FAAP, assim, tem indo um público bem legal. Quem que está no elenco? O Ari França, o grande Ari França. Sabe que vocês estavam falando aqui, a gente estava falando de angústia, né? Que, assim, da crise. O Esperando Godot, com 1 mês de ensaio, o genial Ari França, que hoje, para mim, ele dá um show lá no palco, ele me liga e fala assim, eu vou sair do espetáculo porque esse espetáculo não é para mim, eu não sei como fazer. Imagina se soubesse, né? Eu falei, não, Ari. É genial. Não, Ari, pelo amor de Deus, você está fazendo genialmente bem, cara, que isso? Não, e hoje ele, né, e ele até hoje, ele mesmo fala que ele acha que é o maior trabalho da vida dele, ele adora. É maravilhoso, Então, enfim, né, a gente tá aí firme, né? Tá firme aí, continuando com os projetos e fazendo teatro, né, Cris? Num país com uma situação um pouco caótica, às vezes eu acho que as pessoas perderam um pouco a paz de espírito até para sentar e prestar atenção numa história por 1h30, enfim. Mas quem vai e quem tem essa experiência normalmente sai encantado, né? Eu acho que é por isso que o teatro também permanece aí firme e forte, né? Com tantos espetáculos em cartaz. E o Fúvio? Dedicação total ao pai? No momento, sim, né? Tô totalmente focado, para usar uma palavra que ninguém usa, né? Focado. Mas eu estou realmente muito ligado a esse projeto e quero que faça muito sucesso por muito tempo, porque é um personagem maravilhoso, um personagem que caiu, é um privilégio fazer o personagem que eu estou fazendo. Não é a toda hora que aparece um personagem para um ator de mais idade, né? Os personagens são mais raros, né? Porque os conflitos, na realidade, acontecem muito mais numa faixa mais intermediária, né? Então, os autores escrevem muito mais para aquela faixa entre 35 e 50 anos, ou 30 e 50, enfim. Os personagens com mais idade são raros, mas esse é um privilégio. O pai, realmente, o André, o nome dele, é um privilégio como poucos. Sem contar que baixou o espírito do Fred Astaire. Nele, que as pessoas estão saindo encantadas com o lado Fred Astaire dele, que ninguém sabia que ele tinha. Nem eu sei que tem. É porque, na realidade, o personagem, num determinado momento, ele disse que ele era dançarino. Porque ele tem um sonho, que é talvez ter sido dançarino um dia e tal. E eu, Fúvio, eu, ator, me inspirei para fazer no Fred Astaire. Eu acho assim, o que ele queria ser na vida era o Fred Astaire, né? Isso não tem nenhuma influência no espetáculo, mas para minha cabeça tem. Assim, ele vê o Fred Astaire e diz assim, eu queria ser o Fred Astaire, né? Isso e tem uns passinhos... Para a construção do personagem foi importante, né, Leonardo? Foi muito legal. Foi importante isso para a construção, porque eu me vi, sabe, muito nessa ideia do musical, do sonho, da fantasia dele. É interessante. Foi uma inspiração. Quem que está no elenco? A Carol Gonzalez, que faz a filha e, como eu disse, foi quem descobriu o texto e trouxe o projeto para a gente. A Lara Córdola, a Carol Mariottini, Paulo Emílio Lisboa,
Wilson Gomes e Fulvio Stefanini. Esse... Bom, a gente só tem que agradecer vocês pela visita. Vou reforçar o convite. A gente vai deixar o endereço para os nossos espectadores. O pai está em cartaz aqui no auditório do MASP. A gente está vendo ali algumas imagens do espetáculo. Essa é a Carol. Exatamente. É, a Carol. Bacana, muito bacana. O outro sou eu. O outro é você, ó lá. O espetáculo aqui no MASP, na Avenida Paulista, número 1578, tem sessões às sextas-feiras e aos sábados às 9 da noite, aos domingos às 7. Os ingressos a partir de R$60. Vocês seguem até o comecinho de novembro? Acho que até o finzinho de outubro, Final com de outubro, certeza. Bacana. Bom, e como a gente está falando de teatro, nada melhor que a gente falar de outros dois espetáculos que são destaque aqui em São Paulo. Vou falar de um que está encerrando a temporada hoje, que se chama Término do Amor. Com esse título, a gente já sabe que está falando de relacionamento amoroso, né? O espetáculo tem o Gabi e a Carol e o Gabi. Bom, Término do Amor tem última apresentação hoje às 9 da noite no Teatro Viga Espaço Cênico, ali na Rua Capote Valente. São muito amigos meus, os dois. Que legal, que legal. Eles estão lá na Capote Valente, aqui na capital paulista, número 1323 em Pinheiros, ingressos a R$20. E quem também está aqui em São Paulo fazendo um grande sucesso. Falei que eu queria assistir, não consegui assistir o espetáculo ainda, sempre com casa cheia. O Topo da Montanha, com Lázaro Ramos e Thaís Araújo. Eles estão retratando os últimos momentos de vida de Martin Luther King. A temporada vai até o dia 4 de setembro, então últimas apresentações no Teatro FAAP, ali na Lagoas, número 903. Tem sessão às sextas às 9h30, aos sábados às 9h e aos domingos às 6 da tarde. Ingressos variando de R$70 a R$90. Boas opções nos palcos paulistanos. E tem Esperando Godot, né? Lá no próprio Teatro FAAP também estamos dividindo o palco lá com o Lázaro Ramos, o Esperando Godot, todas as terças-feiras às 8 da noite. Bacana. Gente, quero agradecer pela visita, foi ótimo, foi muito gostoso, foi um prazer recebê-los aqui. Sou fã do trabalho do Léo. Eu estava falando fora do ar que o primeiro espetáculo que eu assisti do Léo, ele estava vestido de mulher, salto alto, enfim. Aí ele relatou que quebrou o salto no ensaio, que era Amigas Peronomútil, né, Léo? Nessa coisa de andar de salto alto não é fácil não, viu? Era muito engraçado. Fúvio, obrigada pela visita. Obrigado, queria convidar todo mundo lá para ir ao MASP ver o pai. Eu acho que vocês vão sair satisfeitos, é um espetáculo legal. Com certeza. Um beijo grande para vocês, parabéns e muito sucesso para os próximos projetos. E a gente volta semana que vem com mais um Em Cartaz, espetáculo de sucessos. Está aqui e você acompanha tudo ao vivo na Jovem Pan. Semana que vem a gente tem um encontro marcado na próxima quinta-feira. Até lá!